Olá, seja bem-vindo a mais um Álbum Entrevista. Ele é presidente e fundador de um grupo empresarial formado por mais de 250 empreendedores e gestores dos mais diversos segmentos, com foco no desenvolvimento de novos negócios. Um grupo que contribui para o crescimento da economia do Estado e responde pelo sucesso do empresariado baiano. Estamos falando do grupo Business Bahia e do empresário Carlos Falcão, nosso convidado. Prazer tê-lo aqui com a gente. Seja bem-vindo, Falcão. Jefferson, prazer é meu estar aqui na Rede Alba, estar com você e falar um pouquinho desse tema que tanto me agrada, que é o desenvolvimento do nosso Estado. A gente já teve a oportunidade de conversar antes, durante a pandemia, cenários bem diferentes. Antes, com uma perspectiva de um crescimento levemente otimista, não é, da economia estadual. Durante a pandemia, um momento em que as perspectivas eram as mais nebulosas possíveis. Hoje, Falcão, passado esse período e olhando para trás os desafios que se tinham pela frente, como é que está a economia baiana hoje? Está tendo bons ventos na direção dela? O que precisa conquistar ainda? Essa pergunta não é muito fácil porque você envolveu um cenário pré-pandemia de muito otimismo. Apenas para que vocês entendam, a Bolsa Brasileira voltou recentemente aos índices pré-pandemia. Então, em torno de 120 mil pontos. Em dezembro de 2019, nós estávamos com a Bolsa em torno de 120 mil pontos. Agora, 3 anos e meio depois, nós voltamos com a Bolsa a 120 mil pontos. Lembro que o dólar chegou a 6, hoje está em 4,80. Os cenários estão muito voláteis ainda. Porém, é praticamente um consenso que nós estamos vivendo um momento melhor agora do que vivemos, por exemplo, em 2021. 2020 foi um ano de muito aprendizado com a pandemia. O Brasil teve uma grande vantagem, apesar de muitos criticarem, que foi se antecipar com juros altos. Então, se você observar a inflação brasileira em um cenário onde todo mundo está preocupado com um ciclo crescente de inflação, nós já estamos vivendo um momento onde a inflação vem dando sucessivos sinais de queda. Isso permitiu recentemente que o Banco Central iniciasse a curva de queda de juros. Aí as pessoas perguntam, mas por que somente agora? Porque a inflação, meu amigo, é um bicho danado de ser domado. Então, eu entendo que o Banco Central foi conservador quando manteve a taxa de juros nesse patamar durante muito tempo, mas também entendo que essa manutenção se gerou, por um lado, uma dificuldade de crescimento maior, por outro, deu ao nosso país uma condição melhor em relação aos outros de atração de investimentos. Então, eu acho que a gente vive um momento otimista. Do ponto de vista da taxa de juros, essa redução que houve agora recentemente de 0,5 ponto percentual, ainda muito tímida, porque vários setores da economia pleiteavam uma redução muito maior. Agora, esse cenário mais favorável, Falcão, você está citando a inflação, que deu uma recuada e certamente cria uma condição mais confortável para os novos negócios. Mas o que mais justifica? É o fato também de ter havido uma virada de chave na política de governo nacional, o fato também de o governo do Estado estar alinhado com o governo federal, isso tem o seu peso, está contribuindo ou, independentemente disso, os negócios estão fluindo mais? O investidor gosta de tranquilidade. Eu costumo dizer que o empresário, ele não é nem de direita, nem de esquerda. Na hora que ele vota, ele tem as suas predileções pessoais. Mas um bom empresário, ele tem que aprender a conviver com qualquer tipo de tendência política que seja naquele momento majoritária no país. Eu acho que esse ponto nós devemos a aprovação do arcabouço fiscal, mesmo ainda não estando concluída, ela passou ao mercado uma visão de que de um jeito ou de outro havia a preocupação com o déficit fiscal e com
o déficit público. A própria reforma tributária, que ainda está em tramitação, também passou ao mercado uma imagem de que existe, se não maioria, nos todos os temas, mas pelo menos nos temas econômicos que realmente importam para o crescimento e para a economia, existe uma congruência entre o governo e o Congresso. É óbvio que você ter um governador do Estado alinhado ao governo federal, se não é definitivo, mas ajuda. Porém, eu entendo que o principal é a segurança jurídica. Eu acho que o que faz com que o investidor fuja do país não é um governo de direita ou de esquerda. É um governo democrático, de centro, pode ser de centro-direita ou de centro-esquerda, mas que esteja principalmente buscando dar segurança jurídica àqueles que investem em nosso país. E os gargalos? Gargalos que eu falo do ponto de vista de alavancar segurança jurídica, certamente é importante, mas infraestrutura, logística, escoamento de produção, isso ainda é empecilho para um deslanche maior da economia local, Falcão? Há muito, tanto a nível de Bahia quanto a nível de Brasil. Se você observar a nível de Brasil, a capacidade de investimento do nosso país é muito pequena. Observe que nesse cenário agora está se lançando o PAC do crescimento pelo governo federal. Os investimentos são, se tudo der certo, 5 bilhões. Ora, 5 bilhões é muito dinheiro, claro que é, mas para as nossas necessidades, apenas para o telespectador entender, 5 bilhões é o tamanho do fundo eleitoral. Então, tudo que se pretende investir na retomada das obras é o que se gastou nas últimas eleições. Então, o número é muito pequeno para as nossas necessidades. Não é a filosofia do atual governo, mas, pessoalmente, eu sou muito favorável às privatizações. Eu acho que você tendo uma estrutura de fiscalização muito boa, você tendo um processo, por exemplo, de concessão bem elaborado, eu acho que esse seria o nosso caminho, principalmente se você falar de portos, se você falar de aeroportos, se você falar de ferrovia, se você falar de estrada, que são grandes gargalos. Salvador, por exemplo, é um exemplo. Se você se lembrar a estrutura que nós tínhamos no aeroporto de Salvador antes da privatização e agora, mesmo com críticas que existem, nós podemos comparar bem e verificar que, no caso específico, ela fez bem ao nosso Estado. O Business Bahia reúne empresários, gestores dos mais diversos segmentos. Como é que se dá essa interconexão no sentido de fortalecer a própria resiliência dos seus atores num ambiente em que as mudanças são inevitáveis, são constantes? Primeiro ponto que nós focamos muito é valorização da sinergia e do que nós chamamos de netwaving, que é uma evolução do networking. É você fazer algo por alguém, não necessariamente esperando que esse alguém lhe pague agora. Então, nós criamos um ambiente de sinergia, onde 250 atuantes e mais 4.000 que nos seguem nas redes, eles têm um acesso direto a todo o tipo de prestação de serviço, de bens e de serviço. Então, esse é o primeiro momento. Segundo, nós unimos pessoas. Terceiro, para que essa sinergia aconteça, para que essa netwaving seja natural, nós vedamos discussões políticas. Eu acho que esse foi um ponto que foi muito importante. Futebol e política não nos atende, não é permitido. Não me importa se o empresário torce pelo Bahia, por Vitória, por Flamengo ou por Corinthians, não é assunto pertinente, nem se ele vota no PT, no PL, no União Brasil, também não nos interessa. Esse assunto ele tem que ficar fora do debate empresarial, porque dificilmente, se você prestar atenção, resultará em sinergia. Então, uma das coisas que eu acho que foi muito importante para
para nós foi nós termos essa consciência. Então, da mesma forma que nós convidamos a secretária da Fazenda do município, a secretária de Desenvolvimento Econômico do município, nós convidamos o secretário de Estado de Comunicação, o secretário de Turismo. E todos eles, independente da sua bandeira, são muito bem-vindos, são muito acolhidos, porque nós entendemos que negócio se faz com a cabeça, não com o coração. E é isso que a gente tem pautado os nossos debates. Deixa essas conversas de política, de voto, de futebol, fora do Business Bahia. Vamos nos concentrar, por exemplo, no Made in Bahia, que isso sim é sinergia para todos nós, e é isso que nós estamos construindo. Exatamente. Uma das conquistas do Business Bahia é a criação do selo Made in Bahia, que identifica, não é, produtos, serviços da própria terra. Como é que tem sido a eficácia desse selo? Ele tem garantido uma aceitação maior, de fato, dos produtos, dos serviços aqui da Bahia diante do mercado consumidor? É uma certificação de qualidade? Qual é o efeito do Made in Bahia? Primeiro, eu não posso falar do selo Made in Bahia, aproveitando aqui estar na casa, sem saudar o deputado estadual Alex da Piatã, que foi quem trouxe o projeto e aprovou aqui na Assembleia. Então, o selo Made in Bahia é lei estadual aprovada aqui nessa casa. Então, esse é um ponto importante. Segundo, Jefferson, também é lembrar que recentemente, eu não sei se você teve a oportunidade de ver, isso nos encheu de orgulho, saiu uma campanha do governo do Estado, em vários meios de comunicação, convidando as empresas a aderirem à utilização do selo, que é gratuito, ninguém paga nada, QR Code, botou lá, baixa e você utiliza, e o consumidor a consumir os produtos feitos no nosso estado. Não é um certificado de qualidade, ele é um certificado de origem. Então, o selo Made in Bahia não diz que um produto é melhor ou pior do que o outro. Ele apenas diz que ele foi feito na Bahia. E se o consumidor tiver um pouquinho, não precisa ter muito, de baianidade, ele vai optar pelos serviços e produtos feitos aqui. Não é bondade, é inteligência. Quando você consome um produto de uma indústria localizada no nosso estado, você está gerando emprego aqui, você está gerando renda aqui. Então, você está fazendo com que aquela empresa possa produzir mais, contratar mais, vender mais e, de quebra, por enquanto, ainda leva uma arrecadação maior para o nosso estado. Ainda não chegamos, estamos longe de chegar. Eu conversei uma vez com você sobre isso e eu me lembro que eu lhe disse, eu sou como um beija-flor, estou fazendo a minha parte. Mas essa campanha do Estado, por exemplo, foi ótima, deu repercussão, deu visibilidade. Mas precisamos de muitas outras. Nós precisamos efetivamente que as pessoas entendam que o consumo local fortalece a nossa economia, não é para Falcão, não é para Jefferson, não é para a equipe da TV, é para todo mundo. É o filho dele que está procurando emprego, que se a empresa daqui fechar e demitir, vai ficar desempregado. Então vamos trabalhar para aumentar os empregos em nosso estado, para gerar renda. Nós somos um estado pobre. Somos um estado pobre, grande, com um PIB razoável, mas com uma renda per capita muito baixa. Nós somos uma cidade pobre, nós somos um estado violento. O combate à violência, o principal é educação e emprego. Eu acho que o selo Made in Bahia, se ele for efetivamente abraçado, ele não é um projeto, ele é um projeto do Business Bahia, mas ele pertence a todo mundo, pertence a todos os baianos. Então, se as pessoas despertarem o que eu chamo de baianidade empresarial, e minha esposa, quando ela vai no supermercado, que ela vê os produtos com selo, ela tira foto, olha, marido, comprei esse. E se todas as pessoas passarem, as empresas a usarem, eu não tenho dúvida que nós temos a capacidade de alavancar o nosso consumo dos produtos locais em 5%, 10%. E aí sim, você começa a fazer a diferença. Eu me lembro que você sempre usa essa expressão, né? A máxima do beija-flor, estou fazendo a minha parte. Ou seja, dá a entender também que, de fato, muito ainda precisa ser feito. Ainda do ponto de vista do Made in Bahia, que não é um certificado de qualidade, mas o que mais ele poderia agregar
para os produtores, para os detentores dos serviços daqui da Bahia que tem esse selo, no sentido de tornar o produto mais competitivo ou não? Mas eu vou pedir essa resposta para daqui a pouquinho. A gente volta no próximo bloco, nesse papo aqui com o Carlos Falcão, presidente do Business Bahia. É um instante só. Já estamos de volta. Carlos Falcão, presidente do Business Bahia, nosso convidado. A gente falava do selo Made in Bahia, que trouxe destaque para os produtos locais. Como é que essa iniciativa impactou a indústria ou a promoção da indústria dos próprios produtos locais? E quais seriam os próximos passos para fortalecer ainda mais essa marca, Falcão? Olha, por coincidência, recentemente eu estive reunido aqui nessa casa para nós falarmos sobre o empresário. É normal, é de todos nós, ele não gosta de ter mais obrigação, ele precisa de motivação. Então, o primeiro passo é você motivar o empresário a utilizar esse selo, porque existe a consciência, que é o que a gente espera, você ser movido pela sua consciência, pelo seu entendimento, mas também existe a motivação. E existe um PL aqui nessa casa, que nós estávamos conversando sobre isso essa semana, que ele premia as empresas que utilizem o selo. Premia com condições especiais, por exemplo, de financiamento. Nós poderíamos pensar em empresas que usem o selo, ter algum diferencial na concessão de benefícios fiscais. Você pode pedir que as empresas que recebem benefícios no fiscal do Estado, que nas suas vendas internas, que usem o selo bom para todo mundo. Nós podemos também solicitar que tenham condições especiais na Desembahia, no Banco de Fomento do Estado, para as empresas que usem o selo. Então, são instrumentos que você pode utilizar, que não gera nenhum tipo de ônus para o empresário, mas que valoriza a utilização do selo. Dessa forma, a gente acha que nós conseguimos mudar um pouco o patamar, porque existem dezenas de empresas usando, mas nós precisamos que sejam milhares. Nós precisamos que sejam milhares, para que o efeito não seja apenas midiático, mas que seja no PIB, na geração de emprego. Nós precisamos que ele seja midiático. Nós sabemos que a simples utilização do selo não irá modificar as vendas se não houver a consciência. E cabe sim, e aí vai um desafio para os nossos parlamentares aqui da nossa Assembleia Baiana, ao governo do Estado. Tivemos esse apoio com a recente campanha que nós conversamos, mas seria interessante, eu acho, governador Jerônimo, presidente Adolfo, que a gente pode buscar mecanismo de ajudar, claro que não é uma panaceia, ajudar a melhorar a nossa economia, melhorar o nosso PIB, melhorar as nossas desigualdades sociais, se o consumidor baiano entender que comprando aqui, comprando produtos na nossa terra, ele irá ajudar também no combate à fome, que é uma das bandeiras desse governo. Agora, na prática, Falcão, porque a Bahia reúne uma rica cultura, tradições únicas. Como é que o Business Bahia incorpora elementos culturais em suas operações, promovendo exatamente uma identidade própria e sustentável? Ontem, eu tive uma reunião com um grande empresário do interior. Você antecipou um tema que será nosso do futuro. Eu tenho que reconhecer que a nossa atuação ainda está limitada a Salvador e região metropolitana. Isso é um fato e que a gente precisa melhorar. E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso atraindo empresários de outras regiões. Eu quero empresários de Barreiras, eu quero empresários do Sul, eu quero empresários do Cerrado, eu quero empresários que tem muito empresário baiano em lugares que a gente não conhece. Tem muito empreendimento interessante que ainda não conhece o Business Bahia e que a gente também não conhece eles. Então, nós vamos chegar lá na hora que nós deixarmos de ser
um grupo de líderes empresariais com atuação forte em Salvador, Camaçari, Feira de Santana, e chegarmos a Conceição do Coité, chegarmos em Barreira, chegarmos em Itabuna, chegarmos em Ilhéus, chegarmos em Conquista. E eu vou precisar, e aí sim, desafio e tema para a próxima palestra, no ano que vem, quem sabe, se você me convidar, atrair empresários de outros lugares, porque aí eu chego a todas as culturas, e aí eu chego a todos os nichos de pensamento, que ainda nós não chegamos, porque, repito, a grande concentração, se você pensar, de PIB do nosso estado está em Salvador e em região metropolitana. Nós precisamos buscar aquilo que foge a esse cenário onde nós atuamos hoje. Você está citando esse desafio como certamente uma das tarefas aí pela frente, mas fica imaginando que como líder de um grupo empresarial diversificado, você enfrenta desafios multifacetados também. Quais as habilidades, na sua avaliação, que são essenciais para manter exatamente uma equipe mais coesa e eficiente em um ambiente tão dinâmico como o nosso? Resiliência. Eu acho que resiliência é um dos primeiros passos. Não conheço um empresário que não tenha caído, Jefferson. Eu acho que o que difere aqueles que estão bem-sucedidos hoje daqueles que ficaram para trás é a capacidade que você tem de aprender quando você cai. Isso faz muita diferença, é aprender com seus erros. É muito difícil você aprender na vitória, muito difícil. Você aproveita a vitória. Os grandes ensinamentos, eles vêm quando as coisas não deram certo. Quantas coisas aprendemos, por exemplo, na pandemia? Trabalho remoto, vídeo, conferência, lives. Gente, eu nunca tinha feito live. Durante a pandemia eu fiz um monte. Acho que a grande maioria não. Quantas videoconferências nós tivemos. Hoje ainda você está no híbrido, né? Quantas coisas você ainda faz online. Então, resiliência. Outro ponto, saber ouvir. Saber ouvir. Hoje nós temos uma grande dificuldade em entender o outro, em nos colocar no lugar do outro. Nós somos donos da nossa própria verdade. E no lugar de nos preocuparmos em entender o outro, a gente fica insistindo para que ele lhe entenda. Então, resiliência, capacidade de ouvir. E eu vou usar uma que é uma palavrinha que está muito na moda, mas que sem ética a gente não vai para lugar nenhum. Então, a gente mantendo esses 3 pilares, né, uma boa escuta, resiliência e ética, com isso aí a gente já consegue manter o 90% desse grupo unido. Você está citando a utilização da tecnologia como um dos grandes aprendizados da pandemia, por mais que fosse uma tecnologia que já existisse, não é? Mas que ganhou um protagonismo maior durante a pandemia, e agora a gente vive o advento da inteligência artificial. Amedronta, fascina. Qual é o sentimento, Falcão, diante desse avanço tecnológico cada vez maior e que, até certo ponto, substitui muito da mão de obra, não é? Convencional? É uma mudança de paradigma? Você vislumbra qual perspectiva com uma tecnologia cada vez mais inteligente e presente nos negócios? Eu entendo que a palavra não deve ser assustar. Tecnologia não deve assustar. Mas também eu seria irresponsável se eu não lhe dissesse que ela preocupa. Nós empresários estamos sempre correndo. E sempre estamos sendo impulsionados a buscar novas soluções para as nossas atividades profissionais. Quando você tem uma inteligência artificial que, quer queira, quer não, irá dominar todos os mercados, isso faz com que você tenha a necessidade de aprender mais e mais rápido. Eu não acredito que isso, no fim do dia, vai gerar desemprego, mas haverá sim uma necessidade de você aprimorar o seu nível, a sua expertise, o seu nível de conhecimento para lidar com ela. Então, o médico, o engenheiro, ele vai continuar existindo médicos, vão continuar existindo engenheiros, advogados, algumas profissões, obviamente, vão sofrer mais do que outras, mas também, ao mesmo tempo, em paralelo, novas profissões surgirão, novos desafios.
novas pessoas serão demandadas, como aconteceu com a tecnologia. Como aconteceu com a tecnologia, de uma hora para outra, nunca se pagou tanto na pandemia do que se pagou aos profissionais de tecnologia. Por quê? Porque existiu perda de emprego para aqueles que estavam em serviço, muito turismo, show, mas se criou uma demanda muito grande também para a área de tecnologia. E vai ser assim com a inteligência artificial. Aqueles que estão acomodados passarão problemas, mas aqueles que efetivamente correrem atrás e buscarem se aperfeiçoar nessa tecnologia, não tenham dúvida, vocês terão mais empregabilidade, talvez até do que tem hoje. Mas esse avanço tecnológico parece que ocorre numa escala geométrica. Essa capacitação, esse aprendizado do empresário, das pessoas em geral, dos profissionais em geral, prefiro até fazer uma abrangência maior, acredita que deva ocorrer no mesmo ritmo dessas mudanças tecnológicas? Porque, num piscar de olhos, a gente se depara com um avanço que quebra um novo paradigma, revoluciona a forma como a gente lida com o mercado de consumo. Essa capacitação que você destaca como sendo importante, você acha que, de fato, vai ocorrer no mesmo ritmo do avanço tecnológico? Talvez nunca tenha havido uma revolução como essa da inteligência artificial, mas nessa rapidez. Mas quando nós mudamos, por exemplo, para a máquina a vapor com a luz elétrica para o telefone celular, foram mudanças que exigiram quebras de paradigmas. Eu acredito que que nós temos tempo, porque observe, a própria inteligência artificial, mesmo com esse crescimento geométrico, ela demora para atingir a base. Ela vai demorar para atingir a base. Isto é, para ela estar presente em todas as atividades. Isso exige processo, isso exige tempo. Mas não tenha dúvida que aqueles que demorarem ficarão para trás, isso eu tenho certeza. E cabe a nós, todos nós, que estamos aqui, que estamos conversando, que estão atrás das câmeras, que estão nos ouvindo, começar a aprender. Eu mesmo já comecei a aprender. Talvez mais lento do que com meu filho de 7 anos, que nasceu e já está conversando com Siri, já conversa mais com Siri do que eu. Então, 7 anos de idade. Mas a gente vai ter que fazer a nossa parte. A gente vai ter que fazer a nossa parte, senão vamos ser muito jovens ainda, muito cedo, dinossauros tecnológicos. Nem você, nem eu queremos isso. E se a gente levar em conta que a Bahia ainda é um estado pobre que eu falo do ponto de vista, por exemplo, da renda per capita, Exatamente. que é uma das mais baixas do Brasil, ainda com déficit de educação muito grande. Como é que se vira essa chave, Falcão? Essa pergunta também você hoje caprichou, né? Cada pergunta mais difícil do que a outra. Devia ter mandado um briefing antes, mas é difícil. Eu acredito que tecnologia, ela pode sim aumentar essas desigualdades. Porque se você verificar a educação hoje exige tecnologia. Nós temos ainda muitas escolas no Brasil inteiro com o quadro de giz e aí está faltando giz. Né? Então, exigirá muito investimento. Eu acho que a gente, amigo Jefferson, não escolhe bem, sabe, os nossos investimentos. Eu acho que a gente gasta muito dinheiro onde não devia e deixa de gastar onde devia. E eu sei que nosso tempo está acabando, eu quero dar um exemplo. Vamos olhar para o Ceará, vamos dar uma olhadinha, não vamos para Estados Unidos, para Harvard, não. Vamos olhar o Ceará. Observem o que está sendo feito no Ceará. O Ceará hoje tem a melhor educação do que nós. Está sendo criado uma filial do ITA no Ceará. Você sabia que no Ceará é o estado proporcionalmente onde mais estudantes passam no ITA? Você sabia que no Nordeste é no Ceará que estão os maior quantidade de bilionários? Então, não vamos olhar para longe, não. Vamos olhar ali para o Ceará e também não vamos dizer que foi governo, não, porque foi política de Estado, porque mudou o governante, foram várias correntes políticas diferentes, mas eles mantiveram uma política de Estado. Eu acho que a gente precisa melhorar a educação na Bahia
E aí não seria injusto se falasse educação na Bahia. A educação no Brasil, no geral, precisa melhorar muito. E tudo isso que você me perguntou passa por educação. Nós só sairemos dessa sinuca de bico quando todos os nossos governantes entenderem que a educação é para todos. E sabe por que não temos pouca educação? Porque é prazo longo. E aí, repito, não é político baiano, é brasileiro, talvez até mundial. Ele planta hoje para colher daqui a 10 anos, quando talvez ele não esteja mais no poder. Então ele se preocupa em inaugurar escola. Não adianta escola, se não tiver professores bem formados, se não tiver instrumento. E esse fruto demora. Então nós estamos perdendo o bonde da história. Estamos perdendo o bonde da história porque os nossos governantes não se preocupam, como deveria, em plantar hoje e deixe outro colher lá na frente. Vamos fazer a nossa parte, vamos fazer o que é certo. E aí nós estamos falhando. Para a gente encerrar, Falcão, e com poucas palavras, e olhando para o empresário que está nos acompanhando, especialmente o empresário que ainda enfrenta dificuldades, seja por um mercado retraído, juros ainda muito altos, ou porque ainda não se recuperou dos efeitos, dos impactos da pandemia, qual é o recado que você dá? A gente falou muito de boas perspectivas ao mesmo tempo, mas com dificuldades ainda pela frente. Enfim, queria que você ficasse à vontade para dar um recado final para esse empresário que nos acompanha agora. Otimismo, criatividade, persistência. Você pediu para eu ser sucinto. Otimismo, criatividade e persistência. Nós temos boas oportunidades. Esqueça os outros. Não se preocupe com o que os outros estão fazendo. Se preocupe com o que você está fazendo. Desiderata, não se compare com ninguém. Se compare com você mesmo. Veja como você está hoje e como você quer estar amanhã. Esqueça seu vizinho, esqueça seu concorrente. Trabalhe para você, para a sua família e para a sua empresa. Tenho certeza que você vai chegar lá. Maravilha. Carlos Falcão, muito obrigado. Obrigado, prazer foi meu. Abraço e até uma próxima. Muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima, da mesma forma. Um abraço. Tchau, tchau.